Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mauro Ramos, canal Ramos Hidropônicos. Nesse vídeo eu quero... Quem está acompanhando nossos outros vídeos, e eu estou deixando um link aqui para vocês darem uma olhada no vídeo que eu fiz com um produtor chamado Ilzivan. Ele fez um trabalho muito bacana e a gente já conversa sobre isso há muito tempo, e eu também fiz a minha experiência aqui dentro do nosso sistema em cima dessas informações que eu adquiri com ele, tá bom? Só que eu fiz algumas alterações porque o meu sistema exige. O Ilzivan está trabalhando com balde de 20 litros debaixo de cada bancada, e eu não tenho uma caixa embaixo de cada banca. Então eu tenho reservatório que alimenta tudo. Então hoje eu estou trabalhando com 4.000 litros para poder abastecer toda essa estufa. Só que eu estaria descartando 4.000 litros por mês, toda vez que eu fechasse o tempo de solução, que para quem está iniciando agora, a gente tem um limite máximo que a gente costuma deixar, isso muda de produtor para produtor. Mas se você faz um curso, se você pega teorias, você vai ver que 30 dias é um tempo médio que foi estipulado para se trocar a solução. Por que se troca a solução com 30 dias? Porque ela fica com desequilíbrio nutricional. Existe uma receitinha de bolo, que é a fórmula que a gente tem para colocar adubos dentro da caixa. E eu coloco esse adubo hoje, quando eu lavei a caixa, mas coloco amanhã e depois por 30 dias. Mas não é exatamente o que a planta está consumindo. Ela só vai tirar o que ela precisa. Se nesses dias ela não está precisando de ferro, eu estou colocando ferro e ela está deixando ferro. Porque não tem como saber o que ela está deixando ou não. Eu uso condutivímetro. Esse aparelho que eu estou deixando aqui para vocês verem. No condutivímetro, eu só consigo fazer a leitura do totais de sais que eu tenho na solução. Mas eu não sei qual é o sais individual. Eu não sei quanto de ferro, quanto de magnésio, quanto de potássio, quanto de nitrogênio, de fósforo eu tenho dentro da solução. São 12 componentes. E eu não sei quanto tem de cada um. Então, 30 dias foi um período que foi estipulado. Só que aí, esse produtor, o Ilzivan, ele quebrou essa regra, ele quebrou esse paradigma. Né? No momento em que, por necessidade, ele resolveu desenvolver um método diferente. Ele precisou colocar recipientes menores e teve um resultado muito bom. Então eu falei que eu tentei fazer também de uma maneira um pouco aproximado com o dele, mas não exatamente. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque no vídeo que eu gravei com ele, eu falei que eu também já fazia isso, só que eu preferia gravar o vídeo dele para depois, para o pessoal conhecer o trabalho dele, que eu acho bacana, até por uma questão de respeito, para depois mostrar como eu estou fazendo. E eu estou fazendo assim: se eu descarto 4.000 em um mês, eu dividi para descartar uma vez por semana. Se eu tenho 4 para dividir em um mês, eu vou descartar 1.000 por mês. Então eu estou trabalhando com 1.000 litros na caixa. Por que eu não posso colocar menos? O Ilzivan está trabalhando com 20 litros, porque o Ilzivan trabalha com bombinha de máquina de lavar, uma para cada banca. Então é possível. Só que a minha bomba são bombas maiores, igual essa que eu estou deixando aqui, bomba de 1 CV, 1 CV e meio. E essas bombas, se eu deixar muito pouca água, a saída dela é de 50, ela vai fazer um funilzinho. Na hora que ela está puxando a água, se a água tiver, a saída da bomba está aqui e a água estiver próxima aqui, ela faz um funil, igual esse funil que faz numa pia, quando você tira a tampinha da pia, ela está cheia de água. Ela não faz um funil, um cone assim, para poder ir descendo a água, e nesse cone entra ar. E na hora que entra ar, a minha bomba para de funcionar. Então, para isso não acontecer, eu deixei um volume maior, para não formar esse cone e retirar ar aqui. Por isso eu estou trabalhando com 1.000 litros. Então, agora que eu expliquei direitinho, eu vou explicar como eu estou fazendo. Eu estou trocando a solução toda segunda-feira. Né, um dia mais tranquilo pra gente, de manhã cedinho, bem cedo, antes do sol esquentar, eu estou trocando a minha solução. Eu coloco solução nova. E com esse decorrer desses 12 anos que a gente está trabalhando com isso, ou pesquisando, eu já percebi que toda vez que você troca a solução, as plantas mudam o aspecto dela, elas ficam muito bonitas. Fica com brilho melhor, fica com a cor mais agradável, ela fica muito mais viçosa quando você troca a solução. Só que isso vai demorar pouco tempo, porque aí daqui a pouco ela começa a ficar com uma solução pesada,
começa a ficar com excesso de alguns dos sais ou falta de alguns dos sais, fica desequilibrada a solução. E por uma questão de economia, para você não ter que ficar jogando fora um monte de solução direto, a gente tem que esperar dar os 30 dias. Só que da maneira que eu estou fazendo, a gente está exatamente descartando a mesma quantidade, porque eu só fracionei. E eu, em contrapartida, estou oferecendo solução nova para as minhas plantinhas 4 vezes mais do que eu oferecia antes, porque eu estou colocando solução nova uma vez por semana. Eu estou trabalhando com um adubo que tem tido um excelente resultado, e é o adubo Plant Prod folhosas, tá? 71127. Esse adubo ele é completo, ele tem umas garantias perfeitas. Ele é importado do Canadá, esse adubo, e ele já é muito antigo, não é um adubo novo. O pessoal já conhece ele há muito tempo, eu aprendi a usar ele por indicação do professor Furlani. E realmente é um adubo completo. A planta, ele é um adubo mais caro, só que ele se paga só pelo fato de você não ter que colocar outros componentes. Porque se eu compro um NPK normal, vamos supor que eu fui lá comprar um NPK da Yara, eu vou precisar colocar o ferro, com certeza, eu vou precisar colocar o micros, porque embora tenha um pouquinho de micros lá, mas nas garantias, mas mesmo assim não é o suficiente, eu preciso de micro, eu preciso de magnésio, para poder completar a formulação, eu preciso de MAP para poder equilibrar o pH da minha solução, eu preciso de potássio, às vezes, depende se eu vou trabalhar com alface americana, por exemplo. Enfim, eu preciso fazer complementos, e esses complementos, embora o adubo tenha sido muito mais barato do que o Plant Prod no começo, mas com esses complementos já se igualou. E ainda eu tenho a vantagem de estar trabalhando com adubo que tem uma melhor aceitação pelo vegetal, pela planta. Então eu estou usando esse adubo e ele está me ajudando bastante. Na formulação que o professor Furlani passa para a gente ainda acrescenta mais um pouquinho, para 1000 litros acrescenta aí mais 20 gramas de ferro e mais 10 gramas de micro. Só que como eu estou trocando, eu não estou deixando ficar esse período de 30 dias, eu não estou colocando nem ferro nem micro. Eu estou trabalhando com nitrato de cálcio. Veja bem, pessoal, isso é a minha maneira, é o meu manejo. Não estou falando que é o certo, que vocês devam fazer isso. Eu estou fazendo experimentos e está funcionando. Eu estou apenas colocando o Plant Prod, que é o NPK, é o adubo mineral misto, e o nitrato de cálcio. Eu estou entrando com esses dois. Raras vezes eu percebi clorose na folha do coentro. Nem da rúcula que eu tenho aqui dentro não estava aparecendo. Então, quando aparece um pouquinho de clorose, aí eu entro um pouquinho, uma vez por semana eu entro ali com 10 gramas para 1000 litros de ferro, corrigindo aquela clorose, corrigindo aquela deficiência de ferro no coentro que aconteceu. Mas geralmente dá para passar os 7 dias usando apenas o Plant Prod e nitrato de cálcio. Quando eu comecei a fazer o teste, as plantas estavam em potes pequenos. E com pote pequeno eu só fiz uma adubação na segunda-feira e eu consegui manter a semana inteira com a mesma sem precisar repor. Eu parti com uma adubação um pouco mais alta, em torno de 1,7, e fui deixando ela baixar como experiência, deixando até chegar em 0,8, ficou um pouco abaixo do necessário, mas como eu já ia trocar a solução, eu deixei e troquei a solução com uma semana. As plantas estavam pequenas, aceitou bem. Na semana seguinte, ou nas 2 semanas seguintes, eu já precisei fazer a adubação 2 vezes no meio da semana, porque as plantas cresceram e elas retiram muito mais adubo, aí baixou bastante o nível da solução. Concluindo, a estufa no padrão normal, cheia como ela está, e eu estou precisando fazer por semana, eu coloco ali aqueles 1000 litros, que seria a divisão que eu fiz dos 4.000 por 4 semanas, eu coloco 1000 litros, eu coloco a adubação em torno de 1,5, na verdade eu posso colocar um pouco mais de 1000 litros, porque ela vai ficar evaporando, eu coloco aí 2000 litros, por exemplo, mas eu estou mantendo o EC em 1,5. 1,5 para nós aqui tá bom, não estou falando que vocês devam fazer isso na região de vocês, precisa se estudar. Eu sei que na região norte chegam a trabalhar até com 1,0, se você está numa região mais fria dá para trabalhar com 1,8. A nossa aqui, por orientação do nosso agrônomo, a gente está trabalhando com 1,5 e está tendo um bom resultado, tá bom?
Então, eu falei num vídeo agora anterior, alguns vídeos atrás, que a gente teve um problema de excesso de adubo, mas não é porque eu coloquei adubo a mais, é porque a solução baixou, evaporou, né? Ela faz evapotranspiração pelas folhas e evapora naturalmente pelos tubos, né? Ela evapora devido à temperatura. Ó, tô gravando com vocês, já é 8 horas da noite, nós estamos em setembro, né? Primavera chegando aí, já nos próximos dias já vai iniciar a primavera, não é nem verão ainda, e a gente está numa temperatura como essa. Durante o dia está chegando até 40 graus aqui dentro da estufa. E, enfim, a solução abaixou, o volume da água abaixou e a concentração de sais aumentou. Aumentou a concentração de sais, a gente ficou sem raiz. Tá vendo? Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Então é isso aí, pessoal. Esse é o recadinho de hoje. Como eu estou fazendo para fazer esse manejo na época do calor aqui na nossa estufa também. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.